Boa noite, sejam todos bem-vindos. Estamos retomando nosso estudo do santuário. Hoje finalizamos a nossa série. Nossa série foi muito profunda, maravilhosa, um assunto base da nossa fé. As conexões nos permitiram entender o propósito de Deus, o plano da salvação, descrevermos muitos assuntos que se conectam entre o Antigo Testamento e o Novo e se projetam inclusive para o futuro. Hoje nós dividiremos nosso estudo em duas partes. Uma primeira parte, a maneira de recapitulação, já que a nossa série foi um pouco longa. Nós veremos os capítulos principais, ok? Cristo, a igreja e a jornada que o santuário nos sinaliza, nos indica, tá bom? Para que na segunda parte, a mais importante, foco do nosso estudo, nós vejamos qual é a mensagem do santuário para cada um de nós. Então, primeiro falamos da igreja, como nós somos membros desse corpo de Cristo, nós entenderemos o que Deus pretende como plano e propósito para nosso bem, né, e nossa vida eterna, uma transformação descrita no santuário. Por isso que nós intitulamos, né, o santuário define a jornada da igreja e a nossa jornada individual também. Para nós iniciarmos nosso estudo, nós vamos pedir a bênção do Espírito Santo e a irmã Marisa vai orar por nós. Oremos. Querido Deus, amorável Pai, Senhor dos senhores, Senhor dos exércitos, misericordioso e bondoso Senhor, nós te agradecemos pelas bênçãos e pela oportunidade que nós temos, Senhor, de estudar a tua palavra. Prepara os nossos corações, ilumina o Johan, que ele possa falar de acordo com as nossas necessidades, aquilo que nós precisamos ouvir para colocar em prática na nossa vida. Ajude-nos, Senhor, que possamos estar preparados para a tua volta, que possamos a cada dia estar mais próximos de ti e tendo esse relacionamento mais íntimo contigo. Abençoe todas as pessoas aqui que estudam conosco hoje, que possam ser abençoadas, abençoe as suas famílias e também, Senhor, atenda as nossas necessidades, os nossos pedidos, aceite nossos agradecimentos de acordo com a tua santa e bendita vontade. Esteja sempre conosco, é o que nós te pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém. Obrigado. Muito bem, então nós vamos recapitular os principais assuntos da nossa série. Todos foram muito intrigantes, né? Na perspectiva e na abordagem que nós colocamos ao longo da série. Esse slide eu sempre mencionava, ele é a base para fazer as conexões e quem sabe inclusive futuras conexões nos estudos que vocês e nós possamos ter a respeito de verdades que ainda descobriremos, tá bom? Então, nós conectamos as estações junto com as semeaduras dos frutos e suas colheitas com as festas judaicas. Essas conexões trazem lições, não só da agricultura do passado, mas lições espirituais para nós, para a igreja, e que Cristo estabeleceu que seriam conectadas e vinculadas pelo santuário, ok? Então havia um tempo de plantio, o trigo e a cevada, com chuva, havia um inverno onde as sementes invernavam, a primavera voltavam a germinar o trigo, e no verão, com abundância de sol, não haviam semeaduras nem colheitas. Então, a festa das trombetas, dos tabernáculos, das luzes ocorriam no outono, a Páscoa, a colheita dos primeiros frutos nas primícias ocorria na primavera. Os pães sem levedo também se celebravam ali próximo da Páscoa e as primícias, e alguns dias depois a festa do Pentecostes. Então nós vimos que essas festas trazem lições para o povo de Israel e lições que se projetam para o futuro. Os eventos conectados com o santuário vão ocorrer no calendário estabelecido por Deus de acordo com as festas, tá bom? E os seus dias de feriados. Então, um primeiro estudo que nós apresentamos foi
a história de Israel descrita pelo santuário, né? Se nós vamos falar de igreja e depois vamos falar de nós, a igreja que antecede a igreja de Paulo, né, do Novo Testamento, é a igreja chamada povo de Israel. Então vejam a maneira de recapitulação, o que nós vimos, né? O povo de Israel foi liberto, saiu do Egito, eles receberam de Deus um mandamento para sacrificar um cordeiro. Ali eles inauguraram e instauraram a Páscoa, ok? Conectado com o altar do sacrifício. Eles foram batizados no Mar Vermelho como demonstração dos primeiros frutos que daria aquela grande nação em formação. Eles foram sepultados nas águas e surgiram como uma nova nação porque eles viram os corpos dos seus inimigos flutuando e então eles encontraram paz para a jornada que se iniciaria ali no deserto. Deus envia o seu filho em figura de uma coluna de fogo, em figura de um alimento físico, através do maná, e Moisés como seu profeta e intercessor. Ok? Lembrem-se desse detalhe, nós vamos falar essa questão do profeta, Moisés como profeta. Depois de 40 anos de deserto, Deus apresentou a sua lei para eles, né? Antes dos 40 anos, mas Deus apresentou a sua lei, fez um casamento, uma aliança com esse povo e os preparou nesse processo de santificação, que foi o deserto para eles, para entrarem para a nova terra, ok? Deixando para trás uma vida de escravos e assimilando a bênção que seria possuir uma nova terra e ser luz para outras nações, ok? As festas que nós já estudamos se conectam, que estão aqui destacadas em verde, com esses eventos que o povo de Israel descreveu, ok? Na sequência, foi o coração da nossa série, a jornada de Cristo, a Páscoa, o cumprimento fiel e ao pé da letra nos tempos, né, da passagem de Cristo por essa terra. Nós vimos que o Calvário, né, a cruz do Calvário, é nada mais do que o altar do sacrifício de Cristo saindo do acampamento e entrando no átrio para cumprir um ministério de 3 anos e meio. Ele ressuscitou, né, pela renovação da água que está na pia, ele ascendeu aos céus e entrou no lugar santo depois da sua ascensão. Ali ele enviou o Espírito Santo, porque o Espírito Santo não poderia vir se Jesus não fosse entronizado, né, no céu. Então ele assumiu o trono, ele enviou esse Espírito Santo para prover o restante do pão, que seria o Novo Testamento, a Bíblia, o alimento para nós. E desde lá ele está ouvindo nossas orações e intercedendo por nós. Nós estudamos uma profecia com mais detalhe na nossa série de Daniel, mas no ano de 1844, conforme Daniel 8,14, no cumprimento dessa profecia das 2.300 tardes e manhãs, Jesus passou do lugar santo para o lugar santíssimo. Ele não voltou, ele mudou de compartimento, iniciando a última fase da jornada de Cristo pela liturgia do santuário. Iniciou o juízo, o dia da expiação anual, uma única vez, né? E ele estaria preparando as moradas para que todos os seus filhos pudessem celebrar a festa dos tabernáculos lá no céu, ok? Foi o que nós estudamos quando nós estudamos Cristo. A igreja passou por uma Páscoa, a Bíblia, né? O pão que alimenta a igreja, ele morreu. O Novo e o Antigo Testamento foram queimados pela época no momento em que a Revolução Francesa, né, negou a existência de Deus. 3 anos e meio depois, conforme a profecia de Apocalipse, né, a Bíblia ressuscitou em figura do que Jesus passou aqui na Terra também, como primícia. Ele ascendeu assim nas nuvens, o texto é similar ao que ocorreu com Jesus. Então Jesus, ele enviou o Espírito Santo para que esse pão, essa Bíblia alimentasse a sua igreja, não é? Então aí surgiu um movimento da igreja protestante para trazer e resgatar verdades que tinham sido esquecidas até aquele momento. E é, esse mesmo Espírito Santo que inspirou o restante da Bíblia, inspirou os textos de Ellen White como o dom profético,
para que pudessem ser como intercessão, né, entre Deus, que queria trazer verdades para essa igreja, para aquele tempo, ok? Então, aí as verdades da expiação, dos tabernáculos e da dedicação, para o movimento que surgiria depois, né, da Reforma Protestante, seria enviado para esse novo grupo que estaria em formação, ok? Foi o que nós estudamos. De maneira que nós vimos ao longo da história, né, e fomos confirmando ao longo da nossa série, que a compreensão correta do ministério do Santuário Celestial constitui o alicerce da nossa fé. Nós não seremos levados por nenhum vento de doutrina, nenhuma ideologia, nenhuma interpretação equivocada da Bíblia, se tivermos todas estas verdades integradas e as quais definirão o fundamento da nossa fé. Ok? A nossa fé é racional, ela não é fideísmo, não é acreditar em mitos, em milagres por apenas eles existirem, né? A nossa fé é racional e é maravilhosa porque é baseada num dom de Deus e na palavra de Deus que é profunda e também maravilhosa, ok? Então, a igreja, né, a jornada que nós vimos tanto do Antigo Testamento, né, o povo de Israel, Cristo conectando o povo de Israel e a nova igreja que surgiria, juntando os gentios, né, a esse grupo de apóstolos que iniciariam a pregação do Evangelho, né, de Cristo morto e ressuscitado e breve para voltar. Então nós vimos de que as verdades do santuário, que são fundamento da nossa fé, e aqui está muito resumido, né, se encontram exatamente nos símbolos que estão nos móveis do santuário. O esquema arquitetônico, né, uma vista superior é a cruz. Então, o santuário é a sombra da cruz. Então, nós vimos que nós temos a salvação pela fé em Cristo, um substituto nos salva, morre no nosso lugar. Nós aceitamos esse batismo, né? Perdão, esse sacrifício, e temos o desejo de nos unirmos em aliança com Cristo, aceitando o seu sacrifício e dizendo isso publicamente num batismo, né? O verdadeiro batismo por imersão. Os pães da mesa representam a palavra de Deus, alimento, que deve ser nosso alimento espiritual. O altar de incenso, né, como o próprio nome diz, esse incenso é um aroma suave que representam as orações que se elevam quando nós falamos em nome de Jesus e em espírito de arrependimento, né? E nós podemos ter a intercessão de Jesus, ok? O Espírito Santo é o azeite do candelabro que nos permite ser uma luz, esse fogo, né? O candelabro iluminava, então ele vai representar o reflexo de um relacionamento que nós temos com Deus através do estudo da Bíblia e da oração, quando nós falamos para Ele como um amigo, então nós podemos testemunhar, sermos luz para os outros através do poder do Espírito Santo. De maneira que esses três elementos conectados são os pilares da santificação que nos permitem avançar para podermos ter atributos, os dons espirituais que nos permitem guardar a lei com alegria. Não guardar a lei por cumprir ou por querer agradar a Deus. O objetivo é sempre ter a lei no nosso coração e ter a alegria de fazer o que Jesus fez, guardar a lei, ok? Então nós teremos também uma reforma que vai transformar o templo do Espírito Santo, né, que é o nosso corpo, e nós vamos falar melhor sobre isso, tá bom? Então outras verdades que estão no santuário, mas que foram esquecidas por muito tempo, são o dia da expiação e, consequentemente, o juízo, não é? O milênio, que é o deserto para onde era enviado o bode Azazel, né? E esse bode representava Satanás. Então, aqui Deus, dentre várias coisas que a gente comentou, Deus está apresentando para nós a escola da salvação. Como Deus vai resolver o problema do pecado no universo, no planeta, na igreja, no nosso ser, e como ele vai provar para os que não caíram que essa transformação é real e que e que o problema do pecado não vai voltar a ocorrer. Então Deus está respondendo às acusações de Satanás, assumindo a responsabilidade por um problema que ele não causou,
temporariamente Deus está com um santuário sujo, impuro e contaminado, até o momento em que ele seja definitivamente limpo e purificado antes da volta de Jesus. Foi isso que nós estudamos também, não é? Já que as verdades são sublimes e têm a ver com a salvação das almas, o inimigo teve total interesse para criar um poder que aqui na Terra pudesse alterar todas essas verdades do santuário. Por isso que Daniel 8, 9 e 13 resume, né, e nós estudamos isso extensivamente na nossa série de Daniel, quem é esse poder, quando surgiu, profecias, etc., o fim dele, tudo isso, mas a maneira de recapitulação aqui, né, e de um deles saiu um chifre muito pequeno, o qual cresceu muito para o sul e para o oriente, para a terra formosa, e se engrandeceu até contra o exército de Deus, ou seja, atacou a igreja. E alguns do exército e das estrelas lançou por terra e os pisou, ou seja, perseguiu os santos, né? E se engrandeceu até contra o príncipe do exército, Jesus, na época de Roma Imperial. E por ele foi tirado o sacrifício, e o lugar do seu santuário foi lançado por terra. Todas essas verdades foram cobertas por mentiras, né? Pseudo-verdades. E um exército foi dado contra o sacrifício contínuo por causa da transgressão, e lançou a verdade por terra, e o fez e prosperou. Depois ouvi um santo que falava e disse: outro santo, aquele que falava: até quando durará a visão do sacrifício contínuo e da transgressão assoladora, para que sejam entregues o santuário e o exército a fim de serem pisados? Então Deus permitiu que esse poder pisasse, né, as verdades do santuário por um tempo determinado, para mostrar o plano vil do inimigo para com as verdades eternas que estavam no santuário. Então surgiram as falácias, as mentiras, os enganos, que são opostos àquelas verdades que estão no santuário. A salvação no altar do sacrifício não é pela fé, é pelas obras, né? Penitências, indulgências, negociando a fé dos crentes. O verdadeiro batismo foi substituído por um batismo por aspersão ou por infusão, gotículas caindo na cabeça de bebês ainda, né? Não poderiam ser bebês porque eles não sabem o que é certo ou errado. A palavra de Deus foi substituída pelas tradições, o catecismo. A verdadeira oração a Deus como um amigo se perdeu, porque vãs repetições, né, eram dadas. Um homem colocado numa caixa de madeira ou num móvel chamado confessionário poderia perdoar os pecados do crente. A intercessão dos santos foi substituta da verdadeira intercessão por Cristo, né, através de Cristo. O testemunho não poderia e foi limitado para os membros da igreja e caberia apenas para o clero, né, o sacerdócio de homens. E as verdades do lugar santo da Arca da Aliança foram substituídas por uma missa, hóstias, sacramentos. O juízo foi negado. A lei de Deus foi alterada, consequentemente o sábado também. O domingo surgiu como dia de repouso. A negação dos princípios de saúde, já que não há necessidade de mudança no nosso templo, então o que nós colocarmos dentro dele não afetaria a nossa fé e o nosso relacionamento com Deus. Tudo isso, né, através da eliminação do juízo, então bastava morrer crendo em Jesus, que a recompensa seria imediata, não haveria necessidade de um juízo, um milênio de paz planejado e programado pelos seres humanos, sem a intervenção de Deus, é proposta ainda até nos nossos dias, e a distorção da natureza de Satanás. Vejam quão opostos, diametralmente opostos e devastadores foram esses enganos para a igreja ao longo da história, né? Mas como Deus não foi pego de surpresa, né? Ele teria uma profecia que se cumpriria dizendo: até 2300 tardes e manhãs e o santuário será purificado. Não indica apenas esta profecia o tempo em que Jesus mudaria de compartimento, mas também indica
o tempo em que todas as verdades, gradativamente uma após outra, seriam restauradas, ok? E a gente vai mostrar isso daqui. Já mostramos parte disso nos capítulos anteriores, mas eu preciso trazer tudo isso novamente para entendermos melhor a aplicação individual para cada um de nós. Então, essa profecia das 2.300 tardes e manhãs, que na verdade são anos, finalizou seu cumprimento no ano de 1844. 70 semanas, né, 490 anos, definiam a primeira fase dessa profecia, que iam do ano 457 a.C., quando o decreto para autorizar a reconstrução de Jerusalém e do templo ocorreu. 490 anos depois, vão até o ano 34 depois de Cristo, quando Estevão foi apedrejado, e ali se cumpriu o quê? 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo, Daniel. Ou seja, daí em diante, os gentios seriam inseridos e não apenas o povo de Israel seria considerado uma nação santa ou escolhida. Na última semana, o Messias seria ungido, ele foi batizado. No meio da semana dessas 70, Jesus morreria. Então, aqui nós vemos 3 eventos nessa última semana das 70, definindo mensagens muito claras para o povo de Israel. Ok? Então, e aí eu vou fazer uma conexão apocalíptica. Talvez para muitos seja isso que novidade. Você já ouviu falar das 3 mensagens angélicas, que nós estudamos inclusive na Escola Sabatina no trimestre passado? Aqui, Deus enviou 3 mensagens para seu povo, o povo de Israel, antes deles serem excluídos como nação única, nação santa. Não individualmente como pessoas que poderiam se salvar, né? O batismo de Jesus, a morte de Cristo e o apedrejamento de Estevão como última oportunidade antes do juízo chegar contra eles, né? E nós estudamos que o juízo chegou 70 anos depois, né, do nascimento de Cristo, quando os romanos destruíram Jerusalém, ok? Então, quais são essas 3 mensagens angélicas? Bem rapidamente aqui. Apocalipse 14, dizendo com grande voz: temei a Deus, que é guardar a lei, né? O temor a Deus se reflete através da obediência. Dá-lhe glória. Nós temos o quê? Os nossos atos, descrevendo esse temor. Porque vinda a hora do seu juízo, 1844, juízo investigativo, tudo isso conectado, né? E adorai aquele que fez o céu, a terra, o mar e as fontes das águas, que nos lembram que nós somos criados, e o sábado é a lembrança da criação. Um segundo anjo, ele diz assim: caiu, caiu Babilônia, aquela grande cidade que a todas as nações deu a beber do vinho da ira da sua fornicação. E uma mensagem, uma terceira, seguiu-se, né? O terceiro anjo dizendo, com grande voz: se alguém adorar a besta e a sua imagem e receber o sinal na sua testa ou na sua mão, né? E aí vem, beberá da ira de Deus e do cálice da sua ira, etc. Então, esta é a mensagem para ser dada ao mundo pelo povo que surgiria depois de 1844, ok? Então, vamos fazer uma conexão bem rápida aqui. Vocês perceberam que aqui nós temos 3 mensagens dadas ao povo de Deus, como eu disse, né? O batismo, a morte e o apedrejamento de Estevão. E os adventistas que surgiram depois de 1844, fruto do desapontamento, receberam também 3 mensagens: adorarem o Criador, caiu Babilônia, e não adorem a besta e sua imagem. Ok? Vamos na sequência. Aqui nós temos também 3 grupos que estão envolvidos com estas mensagens. Quais são elas? Israel recebeu um período definido, né, de 70 semanas, 490 anos. Os cristãos, dominados, né, e enganados pelo poder papal, tiveram uma atuação e uma profecia conectada com eles de 1260 anos, né, a Idade Média. E o remanescente, né, ao longo, conectado com Israel do passado, as 70 semanas, e projetado como ele surgiria, de 2.300 anos. Então vejam são 2 povos, 3 mensagens para cada um,
e 3 grupos com 3 períodos proféticos aqui inseridos, tá bom? Então, quando nós conectamos esses 3 grupos, como eu disse, Israel, os cristãos liderados pelo engano de Roma Papal e o remanescente que surgiria depois de 1844, nós vamos fazer uma pergunta bem simples, né? Cada um desses grupos aceitavam o santuário como verdade? Israel, sim, eles cumpriam a liturgia, embora na época de Cristo já estava tudo negociado e tudo meio que pervertido da verdade inicial, né, que seria pela fé matar um cordeirinho para receber o perdão. Israel infringiu pecados, pois eles perseguiram os profetas, ok? Então eles rejeitaram o dom profético, porque eles se incomodavam, não eram verdades que eles gostavam de ouvir, e eles açoitavam, apedrejavam e perseguiam os profetas durante esse período de tempo que está descrito aqui. Inclusive, nós falamos, né, um pouco melhor na semana passada, por mais de 800 anos eles incorreram nesse tipo de erro. No caso dos cristãos em Roma Papal, eles não aceitaram as verdades do santuário, porque foi o chifre pequeno, né, esse mesmo poder Roma Papal, que pisoteou todas essas verdades. Eles também perseguiram os profetas, né, os denominaram hereges e assim por diante. No caso dos remanescentes, do povo remanescente que surgiria depois de 1844, eles aceitaram a verdade do santuário, porque para eles foi uma descoberta, e eles não perseguiram o profeta que surgiu junto com eles, que foi Ellen White, né, como representante do dom profético. Então eles surgiram para fazer mudanças, né? Restaurar as verdades do santuário e assimilar o dom profético que surgiria no seu entorno, ok? Então, por que eu trouxe isso? Nós vamos agora recapitular como é que Deus foi restaurando as verdades do santuário, ok? Tudo isso aqui é muito importante para que vocês entendam depois a aplicação individual para cada um de nós. Então, Deus primeiro restabeleceu a verdade básica de todas, a Bíblia. Se a Bíblia foi pisoteada, queimada e foi retirada dos crentes, Deus usou a John Wycliffe para que ele pudesse traduzir a Bíblia do latim para várias línguas, começando pelo inglês e outras na Europa, ok? No século III. Depois, Deus chamou Martinho Lutero para resgatar a verdade da justificação pela fé, acreditando no sacrifício de Cristo. Então, os seguidores dele se denominaram luteranos. Então, percebam que estão surgindo movimentos protestantes protestando contra o poder papal que os enganou por mais de 1260 anos, tá? Então, depois surgiu, né, por volta do ano 1500, Calvino para restabelecer a verdade sobre a verdadeira oração, ok? Retirando as repetições vãs, e ali surgiram os presbiterianos, ok? Um comportamento muito comum ocorria era o seguinte: o grupo que surgia, ele considerava o grupo anterior, neste caso os cristãos da época de Roma Papal, como equivocados e que precisavam de reforma. Então, Lutero considerou o grupo anterior como incompleto, porque eles só acreditavam na Bíblia, mas não tinham redescoberto a justificação pela fé. E assim por diante. Então, Martinho Lutero, quando ele ouviu as verdades, perdão, quando os luteranos ouviram as verdades de Calvino, eles acharam um pouco contraditório e não entendiam. Então, sempre houve um incômodo e até certo modo um ataque, acusações e até certo ponto uma perseguição contra o grupo que estaria restaurando uma verdade que estaria na sequência do santuário aparecendo aqui, ok? Os batistas, por exemplo, tiveram dificuldades para fazer entender aos cristãos, protestantes, presbiterianos e luteranos sobre a verdade do verdadeiro batismo. Isso foi por volta do século XVI, ok? Na sequência, surgiu Wesley, né? Liderando aqueles que depois se denominariam os metodistas.
para restabelecer o verdadeiro testemunho baseado na Bíblia e na oração. Então, cada verdade restaurada, ela enfrentava a oposição e, até certo ponto, perseguição pelo grupo ao qual essa verdade chegava, ok? Então, o fato é que quando não avançamos com a verdade, nós nos tornamos, com o tempo, inimigos dela, ok? O que eu quero dizer? É óbvio que Martinho Lutero, ele não viveu até o momento em que os metodistas presbiterianos surgiram. Então, ele não descobriu todas as verdades do santuário, porém, ele foi salvo, porque ele viveu aquilo que ele tinha aprendido e descoberto na Bíblia, ok? Porém, o grupo que surgia a posteriori, ele acumulava as verdades e, na prática, ele se tornava mais completo pelo acúmulo e assimilação das verdades que Deus estava permitindo serem restauradas, ok? De maneira que surgiria um último grupo para restaurar as verdades do lugar santíssimo e da Arca da Aliança. E esse grupo seria chamado Adventistas do Sétimo Dia, em cumprimento da profecia das 2.300 tardes e manhãs, conforme nós estudamos. O desapontamento, quem foi Guilherme Miller, como tudo isso ocorreu, muitos mais detalhes você encontra no nosso canal, na série de Daniel, tá bom? Quando você for dar uma passada lá, você vai encontrar 3 estudos a respeito disso. Então, os adventistas surgiram não porque Ellen White surgiu, não, foi o estudo, o peneiramento que esses metodistas, batistas da congregação, esse grupo de pessoas, muitos e de outras denominações, entenderam que Daniel 8,14 teria um cumprimento na época deles. Eles foram, entre aspas, conduzidos ao erro e Jesus não voltaria no ano de 1844. Então, os que persistiram e não abandonaram esse grupo e continuaram estudando, descobriram que Jesus, em lugar de voltar, ele mudaria de compartimento. Por isso, surgiu um grupo que, e aí Deus abençoou, né? Dando o dom profético a Ellen White, e Ellen White confirmava toda vez que esse grupo de estudos descobria as verdades do juízo, do espírito de profecia, da lei de Deus não abolida, do santuário, né, entendendo tudo isso, e da reforma de saúde que era necessária para esse povo e essa igreja que estava surgindo ali. Ok? Então, por que nós fizemos essa jornada? Para nós entendermos quem somos nós, né? Nós somos hoje, na maior parte do nosso grupo que está aqui, sempre tem alguém que está convidado e várias pessoas que assistem ao nosso canal, que não são da Igreja Adventista, nós estabelecemos nosso corpo doutrinário de 28 doutrinas baseadas na doutrina do santuário. Como a gente disse, é a base da nossa fé. Então, nós acreditamos na salvação pela graça, no sacrifício de Cristo, no dízimo dado aos levitas, no batismo por imersão, o testemunho como os presbiterianos, o Espírito Santo, né? A oração, a Bíblia, e a lei de Deus, o sábado, o estado dos mortos, né, o dom profético, a reforma de saúde, milênio, o juízo. Não estão citadas aqui as 28 doutrinas, mas o santuário permite ser a verdade que conecta todas as outras verdades, ok? E se a gente fizesse uma ilustração, isso aqui também já foi mostrado na nossa série, para o nosso tempo como adventistas do sétimo dia, se nós comparássemos a nossa estrutura doutrinária como um prédio de 28 andares, quais seriam as 2 colunas que sustentam as 28? A primeira delas, obviamente, como eu mostrei, é o santuário, né? E a segunda é o dom de profecia. Porque sem o dom profético, conforme Apocalipse 12, 17, 19 e 10, nós não poderíamos sermos considerados a igreja dos remanescentes dos últimos dias. Porque sem esse dom, nós apenas seríamos uma igreja que guarda os mandamentos de Deus, ok? Então, se a maneira de ilustração, né, alguém viesse e como Sansão derrubou todo o templo, todo o sistema de adoração pagão dos filisteus, se alguém destruísse uma das colunas ou as 2, nossa fé sucumbiria diante de qualquer evento de doutrina, ok?
Então, o inimigo tem todo o interesse de que o espírito de profecia não seja compreendido, não chegue à plenitude da compreensão para cada um de nós, adventistas do sétimo dia. E ele não gosta quando nós estudamos em profundidade o assunto do santuário. Ok? Então vejam que esses dois pilares são muito importantes para nosso tempo, para nós não só conectarmos, e sim entendermos que eles são o alicerce de todo o nosso corpo doutrinário, tá bom? Então, derrubando essas duas colunas, nós perdemos a nossa identidade. A maneira de exemplo, se eu dizer que Ellen White é apenas uma escritora cristã e eu acreditar nela como apenas uma escritora e não como uma profetisa, eu começo a questionar todos os livros e poderia até pensar de que eles não foram inspirados por Deus. Consequentemente, eu perco a minha identidade, o meu DNA genético profético no surgimento da minha igreja, né? Adventista do sétimo dia, tá bom? Então, vejam que Deus tem um propósito. No Apocalipse ele menciona, né, a mensagem que Deus deu a Cristo e que ele deu ao anjo que passou para João, ou seja, na transmissão da inspiração bíblica, né, até chegar ao profeta em questão, Deus é o originador dessas mensagens. De maneira que se eu rejeito Apocalipse, estou rejeitando a João, mas não estou rejeitando o homem, estou rejeitando a mensagem que Deus deu a João. Então, se eu rejeito algum escrito de Ellen White, não estou rejeitando uma escritora americana, estou rejeitando ao próprio Deus, porque dele se originou essa mensagem, tá bom? Então, eu estou trazendo isso porque nós vamos comentar e conectar para o que seria a nossa parte mais importante, que é o santuário definindo a nossa jornada individual, tá bom? Eu já vi que nós não vamos terminar de apresentar todo o conteúdo hoje e não vejo problema com isso, tá bom? Não vamos acumular conteúdo e conhecimento, vamos com calma e por partes. Tudo isso que eu mostrei é muito importante para o que eu vou apresentar agora na sequência, tá bom? Então, não percam. Então, já que vai ficar para a semana que vem, a melhor parte vai ficar para a semana que vem, até porque creio eu que quem acompanhou todos os estudos entendeu que o que nós fizemos até aqui foi uma recapitulação, tá bom? Então, o que é importante falar da nossa jornada individual, ok? O santuário é o caminho que define nosso retorno diante da presença de Deus. Deus nos criou e desde a fundação do mundo nós somos predestinados para a salvação, mas temporariamente estamos no deserto. Estamos com uma natureza pecaminosa e estamos em pecado. Como ele pode fazer com que nós estejamos ao lado dele sem sermos fulminados pela sua presença? O santuário vai descrever essa jornada individual nossa. Então, da maneira que você quiser chamar, estando perdido dentro da igreja, quando você era adolescente, jovem, não tinha tido o um encontro com Cristo, ou no mundo sem ser membro da igreja adventista ou de outra igreja protestante, né, cristã, você passou por um tempo de ignorância e de pecado. A maneira de ilustração do Egito. Todos os dias estivemos no Egito, dentro ou fora da igreja. O amor de Cristo, o Espírito Santo tocou o nosso coração e nós passamos a conviver no acampamento. A noção da existência de Deus, da Bíblia, de Jesus, nos tornou talvez até crentes, né? Mas não convictos. Nós não tínhamos tido um encontro com Cristo. Talvez até poderíamos dizer que sem entrar no santuário, nós estávamos perdidos dentro da igreja, seja ela qual for. Quando nós descobrimos que o que Jesus fez por nós, nós choramos, nos arrependemos, nos maravilhamos com a verdade de Cristo crucificado morrendo no nosso lugar. Então, nós entregamos nossa vida a Ele e iniciamos um discipulado após o nosso batismo. O nosso batismo não é o fim da nossa jornada, é o início do nosso discipulado. Aprendemos a imitar a Cristo. Como é que nós podemos
aprender a imitar ao nosso mestre, seguindo os 3 pilares da santificação, né? O crescimento na graça e a transformação do nosso caráter começam a ser notórios por outros, não por nós, né? E essa graça maravilhosa começa a mudar a nossa, a nossa vida através de um relacionamento com Cristo, ok? O estudo da Bíblia, a oração e o testemunho. De maneira que, se continuamente praticarmos esses 3 pilares, nós estaremos nos preparando para um dia morar ao lado de Deus no céu e na nova terra. Essa é a nossa jornada, ok? Essa é a nossa caminhada. Isso é muito prático, muito individual, mas para todos nós se repete dessa maneira. Em termos teológicos, né? O Egito representa o pecado. O que se passa na nossa aceitação do sacrifício de Cristo e no nosso batismo se chama de justificação. É um evento, num instante, um milagre. Eu era pecador e me torno justo, porque a justiça de Cristo é colocada nos meus ombros, espiritualmente falando. Esse evento não define que eu esteja pronto para estar diante da presença de Deus. Esse evento precisa se repetir diariamente, continuamente, toda vez que eu pecar, para que eu peça perdão pelos meus pecados toda vez que isso ocorrer. E isso só é possível quando nós nos relacionamos com Cristo pelos 3 pilares que eu mencionei, no processo chamado de santificação, ok? Até que um dia nós venhamos a sermos transformados, não só pelo esforço humano aliado ao divino, e sim pelo milagre da transformação divina quando Jesus voltar, no evento chamado a glorificação. Então, nós aqui somos escravos do pecado, nós aqui nos maravilhamos com a libertação que nós podemos obter do pecado. Aqui nós ainda estamos com a presença do pecado, num meio, numa sociedade, numa família, num corpo, porém nós aprendemos a entender e entendemos que o pecado não tem mais poder sobre nós. E nesta etapa final, nós nos libertamos definitivamente da presença do pecado. Perceberam qual é a jornada que Deus nos propõe no caminho de retorno ao céu através do santuário? Ok? Ainda usando outras palavras, né? Em outros termos, com a ilustração que vocês já conhecem, nós aceitamos o sacrifício de Cristo, somos batizados, lemos a Bíblia, aprendemos a orar e a interceder pelos nossos queridos, amigos, familiares, né? E nós damos testemunho das verdades que estamos vivendo, lendo, aprendendo, ok? Então, isso tudo nos permite, com alegria, né? Porque em Cristo não há condenação. Então, em Cristo nós, pelo seu poder, nós podemos guardar os mandamentos de Deus, porque o amamos. Não guardamos para nos salvar, e sim guardamos os seus mandamentos porque o amamos. Então, creio que ficou claro, né? Como se dá a prática de cada símbolo na nossa aplicação diária e individual. Então, nós morremos ao nosso eu quando aceitamos o sacrifício de Cristo. Nós somos sepultados, por fração de segundos deixamos de respirar fisicamente, porque isso representa a nossa morte, né? Uma velha natureza. Nós nos nutrimos, alimentamos a natureza espiritual e deixamos de alimentar a natureza carnal. A ovelha, entre aspas, que há em nós precisa ser alimentada, e o lobo que mora em nós precisa morrer de fome. O que nós lemos, o que nós, né, aqui entra tudo o que a gente vai comentar daqui a pouco, ok? A respiração da alma em termos espirituais é a oração, ok? Por isso nós precisamos falar a Deus como um amigo, e essa experiência nos permite dar testemunho, sermos luz para o mundo. Não tem como nós termos oração e leitura da Bíblia limitada apenas a esses 2 aspectos. O testemunho é necessário e é natural para que haja e exista crescimento, ok?
Se você entende que ainda não dá testemunho como você gostaria, peça ajuda a Deus, ore e leia a Bíblia e faça a prova de Deus que Ele vai permitir que você possa ter oportunidades de testemunhar e falar das suas verdades para outras pessoas, tá bom? Eu creio e tenho certeza de que Ele vai abençoar você nesse crescimento contínuo, ok? Então vamos lá. Se nós entendemos essa jornada e nós entendemos o que Paulo nos disse em 1 Coríntios 3,16, né? Não sabeis vós que sois o templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? O que Paulo está nos dizendo? Olha, não adianta entender do santuário terrestre, do santuário celestial, das profecias. Tudo isso é maravilhoso, porém, pode até ficar no âmbito teórico, né? A parte mais importante para cada um de nós é nós entendermos que somos o santuário, que nós somos templo de Deus, que Deus quer habitar no nosso corpo, na nossa mente. Ele quer falar à nossa mente, ao nosso coração, ele quer dirigir a nossa vida. Então, isso é muito importante e isso de fato tem a ver com a nossa salvação, essa compreensão. E como nós vimos, né, se de uma maneira global, falando do grande conflito e como Deus vai resolver o problema do pecado, tanto no mundo e com a igreja, a questão que nós precisamos entender é que se um dia Deus vai terminar de purificar o santuário celestial, conforme a profecia de Daniel 8,14, e os pecados que estão sendo levados para o santuário celestial, um dia eles serão colocados em Satanás, pouco antes do derramamento das pragas. Isso significa que, primeiro, este corpo, este templo, este santuário e o seu precisa ser purificado, porque se este corpo for encontrado impuro, né, este templo for encontrado impuro, contaminado, quando o processo do santuário celestial terminar, eu receberei as pragas caindo sobre mim. Então, a purificação do santuário individual tem que ocorrer antes da purificação do santuário celestial, ok? Então, isso também é muito importante de nós entendermos. Não adianta eu querer chegar nos Estados Unidos se eu não consigo obter um visto. Como é que eu vou conseguir morar nas mansões celestiais se eu não sou selado e se meu caráter não é purificado? Ok? Simples assim. Então Deus é muito coerente ao mostrarmos que a salvação é um processo, não é um evento. E dentro desse processo, nós aprendemos, através das lições maravilhosas do santuário, como fazer a retirada do pecado que está em nós, sem, logicamente, entender de forma equivocada que pecado se resume à natureza, ok? Pecado é uma escolha, pecado é uma eleição, pecado é transgressão da lei. Você transgride algo que você conhece, você não transgride algo que você não conhece. Seu instinto não é pecado, você precisa decidir dar vazão ao seu instinto ou pelo fruto do Espírito Santo, né, através do domínio próprio e os demais frutos, você conter e controlar não pelos seus esforços, não pelas suas forças, porque isso é impossível, somente através do poder de Cristo, nós aprendemos, né? E nós temos graça, perdão e amor em abundância quando existe pecado em nós, tá bom? Então, isso é necessário de nós entendermos. Então, aqui nós vamos fazer agora uma viagem, uma aplicação muito interessante, aonde Deus guardou verdades que nos ajudam a entender esta questão muito prática. Como nós podemos purificar o nosso santuário com a ajuda dele? Aonde Deus guardou essas verdades? Vocês concordam comigo se nós falarmos do planeta Terra, né? Ele não escolheu dentre todas as famílias, dentre todos os povos, ele escolheu um povo no início para colocar nele a sua habitação e morada, no santuário terrestre, né?
No planeta Terra, então, Deus escolheu uma nação que se encontrava na Palestina, chamado povo de Israel, ok? Não é o mundo inteiro onde ele vai fazer morada, ele vai escolher uma família, um povo, os descendentes de Abraão. Se falarmos de Israel, onde Deus teria a sua cidade ou capital do seu povo, em representação da nata, né, do seu povo. Seria a cidade de Jerusalém. Aonde em Jerusalém Deus poderia preservar as verdades, né, que mudariam tanto o seu povo para ser uma bênção. No santuário terrestre, a maneira de ilustração, ou no templo de Salomão, né, de acordo com a maneira e o formato que o santuário foi evoluindo. Dentro do santuário, embora exista átrio, lugar santo e outros, Deus tem um local mais específico e sagrado. Dentre os três compartimentos, átrio, lugar santo e lugar santíssimo, Deus separou um local onde ele fisicamente manifestaria a sua presença através de uma coluna de fogo. Esse local é o lugar santíssimo. Percebem como nós estamos afunilando e estamos chegando até um local onde nós encontraremos a resposta a como purificar o nosso santuário? Qual é o local mais sagrado no lugar santíssimo, se não é o móvel, a Arca da Aliança? Vocês concordam? De todos os móveis, o mais especial, o mais sagrado, porque ali está o trono de Deus, é a Arca da Aliança. Se nós abrirmos o propiciatório, a tampa da Arca da Aliança, nós vamos entender que ali Deus tem três objetos que ele pediu para que Moisés guardasse. E ainda nós estamos nos adentrando e estamos afunilando mais essa viagem, né, que estamos fazendo do espaço até chegar nesse momento. Desses três, qual é o centro? Né? Qual desses três é o objeto principal? Não é aquele objeto que reflete o caráter de Deus, que é amor? A sua lei, nós vimos e entendemos que a lei é o caráter de Deus, pois ele não é mentiroso, não levanta falso testemunho, não é adúltero, não é infiel, ele repousou no dia de sábado, ele é um bom pai, certo? Então, Deus é tudo o que se opõe àquilo que ele nos pede para nós não cometermos como pecado. Dentro da sua lei, qual é o centro? Nós vimos também de que o centro se encontra no quarto mandamento. Porque no quarto mandamento nós temos a possibilidade de nos lembrarmos de dois fatos muito importantes: que nós fomos criados e um dia nós fomos resgatados. Porque Jesus, o Criador de todas as coisas, descansou das suas obras criadoras e no sábado ele passou descansando no sepulcro, descansando das suas obras redentoras. Então, Israel, Jerusalém, o santuário, o lugar santíssimo, a arca da aliança, a lei de Deus, o sábado. Vocês entendem agora por que nos últimos dias o sábado terá um destaque especial em relação ao oposto que será a marca da besta? Quando nós estudamos Apocalipse, na nossa série anterior, nós vimos de que isso vai convergir de maneira visível, né, para a guarda do sábado, os selados, né, os filhos de Deus selados, ou para a guarda do domingo. Os seguidores de ambas as opções escolherão pela verdadeira adoração ao Deus verdadeiro ou pela falsa adoração a um sistema falso de adoração. Não é salvação pelas obras, é salvação pela graça, mediante a fé, porém refletida em atos, porque nós vemos uma jornada, né, de pessoas caminhando saindo do Egito, passando pela justificação, santificação, até a glorificação, de maneira que eles poderão subsistir a uma ameaça de morte, diante de um decreto de morte, para quem não receber a marca da besta, com alegria, a mesma alegria que Estevão entregou sua vida, né? Ele sendo apedrejado. Nos últimos dias eu tenho certeza de que os filhos de Deus terão a mesma alegria, embora com sofrimento, com pressões, com provações terríveis, quais nunca haverão até então. Então percebam que o que Deus deseja é preparar homens como Jó,
que no passado disseram: se Deus me deu tudo e ele está retirando tudo, é porque ele tem um propósito. Jó deu testemunho para o universo inteiro, caídos e não caídos, de que Deus o amava e que a sua resposta fiel não dependia das bênçãos. Então vejam qual é o propósito de Deus para cada um de nós. E nós vamos terminar aqui fazendo uma ponte com o que vai ser o nosso estudo final na semana que vem. Será que todas as verdades do santuário foram restauradas? Ou existem verdades que nós, como adventistas, ainda precisamos entender para restaurar e colocar em prática? Se essa resposta é verdadeira, será que hoje nós já estamos encontrando uma certa oposição e futuramente uma perseguição para aqueles que restaurarem essas verdades? Novamente, e assim como eu expliquei nos slides anteriores, né, se nós não avançarmos com as verdades que ainda precisam ser restauradas, usando esses três elementos, a lei de Deus, a vara de Arão e o maná, nós ficaremos com as verdades do juízo, do surgimento da igreja verdadeira, do milênio e outras verdades que já entendemos que puderam ser restauradas com o surgimento dos adventistas do sétimo dia. Talvez a pergunta seria: nós fazemos parte apenas de um movimento adventista que surgiu em 1888 com uma genética muito forte para o santuário e nós estamos acomodados na condição laodiceana e nós não estamos enxergando quais são as verdades que nós precisamos restaurar no finalzinho do fim do juízo investigativo para mudança e purificação do nosso santuário? Essas perguntas nós vamos responder na semana que vem, tá bom? E aí, é só na semana que vem que eu vou conseguir cumprir o que eu coloquei como chamariz no nosso grupo. Como é que a história de Adão e Eva, na sua queda, como é que a história do povo de Israel, nas suas falhas e lutas no deserto, como é que Jesus, nas três tentações, como é que Daniel, nos capítulos que nós estudamos na nossa série, se conectam com as três verdades que estão sendo colocadas aqui: dom profético, reforma de saúde e obediência à lei de Deus. Nós vamos olhar novamente para o passado, Adão e Eva, o povo de Israel, tirar lições dos erros deles. Nós vamos olhar para Cristo, como ele venceu as três tentações, e nós vamos ver de que existe poder que Daniel utilizou para vencer num ambiente propício para o pecado, no meio à Babilônia, para permanecer fiel até o fim. Então, que Deus nos abençoe até aqui, para que nós possamos manter o nosso foco na nossa preparação e entendermos de que nossa preparação não é apenas, como que eu digo, não é apenas uma questão de fideísmo, como eu estava usando aquela palavra, né? Nossa meta, nossa transformação é sublime. Ela é a altura do amor que Cristo derramou e demonstrou na cruz do Calvário. Os seus filhos são chamados para serem o quê? Real sacerdócio, nação santa. Como isso vai se cumprir? Tá bom? Nós vamos usar esses personagens na semana que vem para entendermos o final da nossa história como igreja adventista do sétimo dia, para onde Deus quer conduzir este povo. Não sei se eu tive a oportunidade de compartilhar com vocês, e se não foi esse o caso, podemos preparar um estudo muito, muito bonito e interessante sobre uma aplicação que se conecta com o que nós vamos estudar na semana que vem. A parábola dos obreiros da hora undécima, tá bom? Me lembrem, e quem tiver curiosidade, nós podemos acrescentar na série seguinte, da maneira como eu estou pensando e propor, né, pelo menos a nossa próxima série de estudos, tá bom? Mas vamos conversar depois, né? E vamos terminar a nossa gravação aqui.
sempre com o desejo e o chamado, né, de Deus para que nós estejamos junto dele para todo sempre. E algo que eu estava ouvindo exatamente hoje, eu achei muito, muito bonito e intrigante, né? Se nós ainda nos encontramos no momento do juízo investigativo, e o nosso nome pode ser que esteja sendo passado neste momento, né? Ou daqui a pouco, e Cristo está ansioso para que nós estejamos junto com Ele, para Ele voltar para nos resgatar, e Ele, para Ele nos dizer, olha, é, as moradas que eu prometi para vocês estão prontas. Vinde benditos do meu Pai, né? Assumi o galardão, recebi o galardão que foi preparado para nós. É muito interessante pensarmos que talvez Deus está tomando mais tempo do que nós acharmos, porque é neste tempo de julgamento em que Deus está provando para outros seres que não caíram de que o Johan, a Marisa, a Fernanda, a Ivânia, Maria de Fátima, Maria José, Odete, Rafaela, pelo poder do Espírito Santo, serão transformados e não colocarão em risco o céu e outros mundos quando nós estivermos lá nas moradas celestiais para todo sempre. O problema do pecado não voltará a ocorrer e nós estaremos lá porque o juízo e o sangue de Cristo cobrirá os nossos pecados e nossas faltas. Deus está explicando para outros seres que não caíram de que nós somos confiáveis pelo poder do Espírito Santo que está operando em nós hoje. E talvez nós estejamos limitando um pouco disso, né, pela negligência que temos dado, ou pela maneira como temos pensado ou achado que o pecado ainda pode estar ao nosso lado, nós podemos conviver com ele até o momento que Jesus volte, e tantas outras coisas que o inimigo tem feito e colocado no nosso e na nossa cultura, inclusive cultura evangélica e adventista. Que Deus nos perdoe, que Deus nos santifique, até o dia em que nós possamos sermos glorificados. Vamos terminar orando. Querido Pai, nosso bom Deus, Senhor, te agradecemos pela tua palavra, te agradecemos novamente pela oportunidade, pelo tempo ao longo desses meses de podermos estudar o santuário. Obrigado, Deus, pelas pessoas que estão aqui conosco, assistindo ao vivo e depois as gravações. Que teu Santo Espírito toque o coração das pessoas para que essas verdades cheguem até mais pessoas, ó Deus. São bênçãos que nós pedimos e agradecemos. Em nome de Jesus. Amém.